E aí, pessoal, vamos continuar as nossas aulas sobre equilíbrio químico, tá? No equilíbrio químico, eu tenho um exemplo, né, que é o N2O4, que é um tetróxido de nitrogênio, que apresenta uma coloração incolor, né? Ele não tem cor, ele é incolor. E aí, ele está em equilíbrio, na verdade, tem uma seta, né, com 2NO, que é marrom, tá? Aí, uma reação direta, o A vai formar B, e nós temos a velocidade dessa reação direta, que é o K na velocidade direta, ou em inglês é Ford, né? Ford, sei lá qual é a pronúncia, que ele coloca F aqui, vezes a concentração de A, porque a gente analisa reagente, né? Isso aqui é velocidade, lembra? Equação de velocidade. E a reação inversa, B formando A, eu vou ter a equação da velocidade inversa. Então, é o K da velocidade inversa, em inglês aparece R, né, que é de reversible, sei lá, no caso é inverso, vezes a concentração do B, tá? Eu posso aplicar isso para os gases. Só que gases nós trabalhamos com pressão. E pressão lá na equação de Clapeyron, PV igual a NT, acontece. O que vai acontecer? Nós vamos, né, eu posso passar esse volume por um número de mols, então fica P igual a N dividido por V, vezes o RT. Depois eu passo esse RT dividindo, então fica P dividido por NT, né, é igual a N dividido pelo volume. Mas o número de mols por volume é concentração molar, molaridade. E nós representamos por N por G, com aquele Nzinho com a perna comprida, tá? Então a concentração molar, né, ou a concentração simplesmente é a pressão dividida por RT. Se eu quiser analisar separadamente para cada reagente, no caso da reação direta, do A, então vai ser a concentração de A, aí você vai ter a pressão de A, né, R é a questão de proporção dos gases, a temperatura não muda, então vai variar aqui, vai ser a pressão que eu tenho para uma certa concentração, tá? Então por isso que a concentração de A é igual a pressão de A dividido por RT. De forma análoga, de forma semelhante, né, se aplica para o B, né, no caso da reação inversa, que é B, então vai ser a concentração aqui, ó, de B, vai ser igual a pressão de B dividido por RT, tá? Bom, o que acontece? Aí nós substituímos na equação da velocidade. A velocidade da reação direta é KD vezes a concentração de A. Então a velocidade vai ser a constante da reação direta vezes, aí no lugar da concentração de A, nós colocamos o quê? A concentração de A, pressão de A dividido por RT. Pressão de A dividido por RT. Pronto, fecha aqui. Fecha aqui. Aí você analisa para a reação inversa. A reação inversa vai ser a velocidade, né, o KI vezes a concentração de B. Aqui, ó, KI vezes a concentração de B. Só que no lugar da concentração de B, nós colocamos, né, a concentração aqui é a pressão, nós estamos trabalhando em função da pressão. Então vai ser a pressão de B dividido por RT. Então a pressão de B dividido por RT. Fecha aqui. Bom, no equilíbrio as duas velocidades são iguais, né? A velocidade da reação direta se iguala com a velocidade da reação inversa. Então, você iguala isso com isso. Então, K da reação direta vezes a pressão de A dividido por RT tem que ser igual a K da reação inversa vezes a pressão de B dividido por RT. Tá. Aí nós fizemos uma manipulação algébrica aqui, né? Eu decorei para explicar. O que acontece? Você passa esse KI para cá dividindo. Por isso que KD por KI. Aí essa questão de A dividido por RT, que é isso aqui, né? A gente pode escrever isso aqui assim, né? Na verdade. Ao invés de escrever PA sobre RT, a gente pode escrever assim, ó. PA barra RT. E aqui, ao invés de escrever PP sobre RT, a gente pode escrever o quê? PB barra RT. Aí eu passei isso aqui, né, aqui, ó, dividindo esse PA sobre RT. Então ficou KB sobre KI, porque o KI veio para baixo, igual a isso aqui, né, dividido por isso aqui, PB sobre RT. Tá? Eu reescrevi isso aqui embaixo novamente, só que eu desequilibrei, não é que eu desequilibrei, eu cancelei na verdade a RT, sobrou PA sobre P é igual ao K da reação direta dividido pelo K da reação inversa, certo? É isso aí, então, a primeira parte de equilíbrio. Muito obrigado.